Meus amigos, hoje no Dica de Leitura vou lhes indicar o livro Como Ler os Russos, de autoria de Irineu Franco Perpétuo. Um livro bastante interessante que nos serve como um roteiro bastante ilustrativo e saboroso da literatura que se construiu e se fez na Rússia desde aí, finalzinho do século XVIII, adentrando pelo século de ouro da literatura russa, que foi o século XIX, e também nos ajuda ali também a percorrer, a excursionar o que foi feito da literatura russa ao longo do século XX, seja no período soviético, sob o jugo comunista, e depois no período pós-soviético, ou seja, a literatura russa que é feita nos dias atuais por aquele grande país. Este livro, o título é bastante sugestivo, Como Ler os Russos, porque ao longo desse percurso que o autor vai nos guiando, conhecendo ou reconhecendo ou aprofundando o olhar sobre aqueles já conhecidos ou os grandes pais da literatura russa, como Pushkin, Chekhov, Dostoiévski, Tolstói e tantos outros, a par e em paralelo de conhecer estes grandes autores e essas obras, acabamos conhecendo também um pouco da chamada alma russa. E talvez isso seja aí o sugestivo do título, Como Ler os Russos. Venha calhar conhecer um pouco mais do povo russo, um pouco mais da literatura russa, num momento triste, onde naquele leste europeu nós verificamos aí esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia, que são, todos sabem, povos irmãos, a própria parte desse povo eslavo hoje, que se autodenomina de russo, teve origem na Ucrânia, na região de Kiev, hoje ali capital da Ucrânia. Inclusive, no leste europeu é bastante comum se referir aos povos daquela região como povos das três Rússias. A Ucrânia, conhecida como a Pequena Rússia, os russos como a Grande Rússia, e onde é hoje o país chamado Bielorrússia, conhecido antigamente como a Rússia Branca. Bom, são povos irmãos, e daí então a tristeza em se verificar esse conflito atual. Agora, por outro lado, muito do que se observa no plasma, no substrato do que foi produzido de literatura aqui, muito do que se observa aqui faz com que nós, em certo sentido, entendamos alguns dos ingredientes que levaram a esta guerra. E aqui talvez não seja um ambiente mais propício para fazer esse tipo de observação, mas eu tenho uma opinião pessoal de que muito do que levou essa guerra da Rússia com a Ucrânia se deveu mais a fatores externos da própria Rússia e a própria Ucrânia do que fatores internos desses dois países. É apenas uma impressão de um observador, né? Talvez tanto Rússia como Ucrânia tenham sido jogados nesta situação mais por interesses de outros líderes do que dos próprios dois líderes de lá. Então, o que justificou a ação e a reação, talvez a gente encontre entendendo um pouco mais, aprendendo com este livro nesse momento. Agora, o que aprendemos sobre a alma russa em sentido geral, envolvendo aí até os ucranianos, o que aprendemos com este livro, talvez também aponte até um desfecho surpreendente e de repente, na medida do possível, até positivo para este conflito. São povos irmãos. Muito bem, então essa é a dica de leitura de hoje. Aproveitem bastante, com certeza vão aprender bastante aí sobre os grandes autores russos e, por extensão, sobre a grande literatura russa e literatura mundial. Foi a dica de hoje.